E ontem chegou ao fim o sonho da seleção brasileira de conquistar o hexacampeonato mundial. Poderia ser também o fim da era Ancelotti. Infelizmente, teremos que aturar esse técnico até a próxima Copa do Mundo. E eu duvido que durante essa trajetória até 2030 que a CBF vai ter coragem de demitir o técnico italiano. O que veio à minha cabeça logo após o fim do jogo é uma coisa. Eu acredito que a partir de agora, a partir de ontem, o ex-técnico Sebastião Lazzaroni está perdoado. Agora ele vai poder dormir com a cabeça tranquila. Pois, cara, em 90 ele foi massacrado pela imprensa por adotar um futebol com três zagueiros e assim, ele foi injustiçado porque naquela época o futebol estava mudando e não dava mais para jogar como se jogava nas décadas passadas, de 86 para trás. O futebol estava caminhando para aquele estilo de jogo e aquilo era uma tendência, o jogar no 3-5-2. Mas a imprensa na época caiu matando o técnico Lazzaroni, que acabou perdendo espaço aqui no Brasil. Qual foi o grande trabalho que ele fez após a Copa de 90? Acredito até que ele foi para a Arábia Saudita, para aquelas regiões lá que ficaram conhecidas como o mundo árabe. A partir de ontem, pode-se perdoar Lazzaroni, Dunga em 2010, Parreira em 94. Olha que Parreira foi campeão. Porque o futebol que Ancelotti apresentou na seleção brasileira nesse um ano e meio é uma coisa que foge totalmente ao padrão do futebol da nossa amarelinha, a essência do futebol brasileiro. Uma seleção que não tem um camisa 10, que não tem criatividade nenhuma. Ele abriu mão de jogar com ponta direita, driblador, um cara que vai para cima, que é ousado para jogar com um jogador que ajudava a marcação, a recompor a marcação do lateral direito. Olha só a que ponto nós chegamos. O ponta, que sempre foi aquele jogador habilidoso que ia para cima das defesas e agora tem que voltar para marcar o lateral do time adversário. Foi isso que a Ancelotti fez com a nossa seleção brasileira. Uma seleção sem nenhuma criatividade, jogando no contra-ataque. Inclusive no jogo de ontem, olha que vergonha, 30% de posse de bola o Brasil chegou a ter nesse jogo contra a Noruega. Era até perigoso o Brasil ganhar a Copa do Mundo jogando assim, porque isso ia se tornar uma tendência. E o futebol brasileiro, que já está escasso de armadores, de meias armadores, você viu pelo Campeonato Brasileiro, a maioria dos camisa 10 que tem nos times é de fora, é John Arias, é Santi Rodrigues, Montoro, Arrascaeta. Você vai contar nos dedos os jogadores que são brasileiros. Alan Patrick é um, Matheus, o do Cruzeiro, Matheus Pereira, né? Eu esqueci, não fugiu o nome da cabeça desse jogador, um jogador bom. E esse monte de técnico estrangeiro que está enfiado aqui no Brasil, muitos jogadores estrangeiros nos clubes, tem que rever isso também. Diminuir a cota de jogadores estrangeiros nos clubes brasileiros, porque isso está matando os jogadores de base. E a seleção brasileira, se acaso ela ganhasse a Copa do Mundo jogando dessa forma, com esse estilo de jogo do Ancelotti, a tendência é ser que os clubes praticassem um futebol desse nível, trazendo outros técnicos com essa filosofia do Ancelotti, de jogar esse futebol horroroso, com essa marcação no meio de campo, cheio de volante no meio campo, e de pontas que em vez de armar a jogada, eles voltam para marcar. Então você imagina qual ia ser o legado que esse título ia trazer para o Brasil. Parece até engraçado, parece estranho o que eu estou falando, mas é a pura verdade. O legado que isso ia trazer para o futebol brasileiro para as próximas décadas ia ser decadente. Inclusive, você vê a Itália, mas apesar que a Itália sempre jogou esse futebol horroroso, né? Isso aí tá no DNA do futebol italiano de ser uma escola mais defensiva, que joga na retranca, que às vezes se classificava lá na Bacia das Almas e quando você ia ver, estava na final e era campeã.
A Itália é tetracampeã mundial jogando dessa forma. Mas você vê, com essa globalização, com jogadores atuando em vários clubes, o campeonato italiano hoje, a maioria dos clubes, a maioria dos jogadores são estrangeiros. O futebol italiano não revela ninguém e há quanto tempo que a Itália não disputa a Copa do Mundo? A Itália que ganhou a Copa de 2006. De lá para cá, eu acho que ela só jogou a Copa de 2010 e 2018. Não, 2010 e 2014. De lá para cá, a Itália não vem jogando a Copa. Desde 2018 que a Itália não joga uma Copa do Mundo. E ela que foi campeã em 2006. Será que isso não é coincidência? O Brasil, imagina, o Brasil que tem um estilo de jogo, uma filosofia, sempre foi considerado o símbolo do futebol arte. Agora adota essa postura de um técnico italiano, com uma postura de um futebol italiano que é arcaico, é um futebol ultrapassado. A consequência seria essa: o Brasil não revelar mais armadores, que já não tá revelando mesmo, e ser uma escola que ia revelar só cabeça de área, volante, cabeça de área é a mesma coisa, né? Lateral que não sobe, que é o caso do Danilo na seleção brasileira. Danilo não sobe. O ponta direita, eu acho que nunca chegou na linha de fundo. Uma vez o João Santana falou para Alessandro, quando ele era do Botafogo, falou que ia botar o contra-cheque de Alessandro na linha de fundo para ver se ele chegava lá e cruzava. Tinha que fazer isso com o Ryan para ver se ele chegava ali no fundo para fazer um cruzamento. E é isso, meus amigos. Eu queria que essa fosse o fim da era Ancelotti na seleção brasileira. O pior de tudo não é ser eliminado ontem. O pior é que agora vamos ter que aturar isso por mais 4 anos. E vamos ver no que vai dar. A era Dunga, como técnico, ele ganhou Copa América, acho que foi bicampeão da Copa América, se eu não estiver enganado, ganhou Copa das Confederações, perdeu um jogo contra a Holanda na Copa de 2010, que o Brasil estava jogando melhor, foi uma fatalidade, 2 falhas, depois da expulsão de Felipe Melo, e o Brasil foi eliminado. Essa eliminação de ontem, com o Brasil jogando na retranca com 30% de posse de bola contra a Noruega, alguma coisa está errada.